Boa noite, igreja, paz do Senhor. Quero te convidar a ficar em pé e que você aí, onde você estiver, né, em casa, vamos começar a cultuar o Senhor nesse domingo, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez e vai fazer na tua vida, amém? Então, convido a igreja a que coloque mesmo agora na presença do Senhor e coloque o teu coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar contigo nessa noite. Amém? Pai querido, nós te entregamos agora, ó Pai, esse culto a Ti, Senhor. Todo louvor, toda adoração seja para o Senhor, ó Deus. Ó Pai, aqui estão os Teus filhos, ó Pai, e aqui nós estamos reunindo somente para Te adorar e para também ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Fala com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode sentar. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Mateus, no capítulo 28 e no versículo 19. Eu sei que o tema da igreja continua com avivamento e eu já venho ouvindo todas as mensagens, né, que vêm sendo faladas durante todo o mês de agosto, e eu não sei se você entendeu realmente o que é avivamento. Eu sei que todo domingo a gente vem ouvindo, né, cada pregador, Deus tem usado para falar de formas diferentes, mas o sentido de avivar é você estar vivo, amém? Mas eu quero dizer nessa noite que eu aprendi algo que eu já sabia, né? Mas que às vezes a gente vai, ao tempo, a gente vai se esquecendo. Daí, toda a autoridade não foi. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem, né? Eu vou ler de novo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também vou ler aqui no Salmo 85, a oração pela restauração de Israel, que diz assim: favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-nos a toda, teu furor da tua ira desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação, e retira sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e conceda-nos a tua salvação. Amém? Então, igreja, como eu estava falando, né, que avivamento é algo que o Senhor derrama toda a igreja. Muitas pessoas querem estar cheias do Espírito Santo, querem estar avivadas no Senhor, vivas no Senhor, porque o Espírito Santo habita no nosso coração, né? E quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nos enchemos dele. Mas isso vai resultar em quê? O que o Senhor mandou falar? O que Ele mandou dizer aqui na palavra dele? Que nós precisamos anunciar isso, que é a salvação do perdido. Ele já nos encontrou, amém? Somos salvos, glória a Deus. É a melhor companhia, não é? A melhor coisa das nossas vidas, é o melhor tesouro, não há nada comparável com o Senhor. Mas muitos ainda não sabem, não conhecem o Senhor. E por isso que esse avivamento se resulta, essa paixão dentro do nosso coração. Quando nós estamos muito bem com alguém, nós queremos para outra pessoa. E muitas das vezes nós cristãos se envolvemos com muitas coisas na vida espiritual e esquecemos que o foco principal é esse. É buscar aquele que está perdido, amigo, primo, tio, ou outras pessoas de longe, porque a tua oração vai muito mais além do que Cabo Frio, do que da sua casa, né? E eu li agora, eu estava ouvindo uma palavra do Senhor que diz assim, que a nossa vida espiritual, nossa casa, nós sofremos pressões de todos os lados. Pressão no trabalho, pressão com filhos, pressão na nossa vida secular, na nossa casa. E isso resulta também na nossa vida espiritual, que é o templo do Espírito Santo. Às vezes a tua vida pode estar assim,
está um pouco bagunçada, mas o Espírito quer entrar, amém? Amém. O Espírito quer derramar no teu coração a presença dele, quer te encher para quê? Para que essa pressão saia e que o Espírito te encha e que você consiga transmitir para outro. É prática. Então, deixa ele limpar a tua casa. Tua casa está com pressão, tua casa física. Amém. O Senhor te abençoa, o Senhor vai te ajudar a organizar a tua casa física. Mas tua casa espiritual, ela está também com caixas, com entulhos, está bagunçada? Deixa o Espírito Santo entrar, que ele quer espaço. E ele vai limpando. Amém, igreja? Amém. Amém. Eu quero abrir meu coração e eu te convido nessa noite também, colocar a mão no teu coração e dizer: Senhor, vamos fazer uma oração em relação a isso? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que sonda mentes e corações aqui nessa noite, Senhor. Senhor, limpa o nosso coração, ó Deus. Tudo aquilo que está entulhando nossa vida, tudo aquilo que atrapalha do Teu Espírito Santo encher, Senhor. Queremos a Tua glória, queremos a Tua presença, Senhor. Queremos a Tua presença do Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, ó Deus. Então, em nome de Jesus, ó Deus, limpa a nossa vida, que possamos derramar o Teu amor a outras pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessa igreja, Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Então, toda essa limpeza que Ele está fazendo na tua casa, no teu coração, Ele vai resultar em salvação de outras pessoas. Porque você já está salvo, mas isso vai chegar a outras pessoas. Eu comprei uma Bíblia no Descende, e essa Bíblia, ela é maravilhosa para te explicar muito isso. E aqui tem vários exemplos. E diz assim, eu só vou ler uma parte aqui que diz assim: se queremos que o Senhor nos perdoe e sare nossa terra, precisamos entender que a chave para isso está nas mãos do povo de Deus. Temos de acordar para o fato de que o destino da nossa nação não está nas mãos do governo ou do inimigo, mas em nossas mãos. A partir do momento em que despertarmos para essa realidade e nos arrependermos de nossas transgressões, o Senhor encontra um ambiente propício para derramar seu Espírito e fazer algo extraordinário sobre a terra. No entanto, embora esse despertar comece na igreja, ele não pode permanecer lá. Depois do arrependimento e de os santos se levantarem, esse mover precisa sair de dentro da igreja e tocar os perdidos. Amém? Amém. Então eu quero te convidar que teu coração seja assim: vamos tocar os perdidos, aquele que está ao seu redor e aquele que está distante através da oração. Glória a Deus. Amém? Que você seja cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz sentir a dor do outro. O Espírito Santo que vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Amém. Eu quero convidar a equipe de louvor. Graças a Deus, igreja. Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé no noite de adoração. Vamos começar adorando o Senhor. Glória a Deus. Dizendo que Ele é o Alfa e o Ômega da nossa vida. Amém? No amor como
chame a presença, invoque o seu nome. Oh, você tem direito, você tem... Nós temos direito, nós temos livre acesso ao nosso Salvador, aquele que nos justifica todos os dias. E como disse a irmã André, ele nos limpa para que nós venhamos pregar a sua palavra, para que nós venhamos demonstrar em amor e verdade, com alegria, a transformação em nossa vida. Oh Senhor, age em nós e através de nós, age em nós e através de nós. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o início, Tu és aquele que está por vir, Tu és aquele que a Tua noiva espera. Oh Senhor, chame a igreja, chame a atenção do seu Salvador, chame a atenção do seu Deus com essa adoração. Cante conosco, cante. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Com força, igreja. Declara, igreja. Nos ajude, nos ajude. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo
Então, irmãos, agora eu vou chamar o pastor Morelli, que vai trazer a palavra nessa noite. Eu vou pedir a irmã Jaciara que venha orar por ele, irmã. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente orar? Eu quero saudar a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Neste momento vamos estar orando, pelo pregador da palavra do Senhor Jesus, que é o pastor, em nome de Jesus. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, diante da tua presença, Pai querido, nós entregamos a vida do teu filho que é entrar. Pai, o teu filho vai trazer a tua palavra, que a tua palavra venha ser, Pai, remédio para nossas vidas, Senhor, conforto para nossa alma, Pai, nesta noite. E o Senhor venha falar conforme a tua vontade, através da tua palavra. E o teu ungido venha ser boca de Deus nesta noite, para os nossos corações, ó Deus. Nós precisamos de ouvir a tua palavra, de sair daqui saciada, agradecido, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, Pai querido. Abençoa a vida do pastor Morelli nesta noite. Guarda ele, cerca ele, esconde ele, Senhor, na tua presença. Guarda a família dele, guarda todos os dele. Em nome de Jesus, aleluia. E o Senhor vai venha usar ele conforme a tua vontade e o teu querer nesta noite, em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. E dizer aos irmãos, vou deixar essa aguinha aqui, não vou usar também, vou deixar as duas, a gente toma bastante água, não tem problema. Meus queridos, e para você que está em casa também, está nos assistindo, participando desse culto, que essa noite seja uma noite muito importante para nós, como primeiro dia da semana. A gente dedica esse dia ao Senhor para servir, para adorá-lo como prioridade na nossa vida. E nós já adoramos ao Senhor aqui nessa noite com esses louvores maravilhosos, com nossas orações. Só temos que agradecer a Deus por todos os benefícios, Como o salmista Davi, ele fala: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Hoje a gente está feliz também com a presença de Fábio e Carol, E trouxeram o Heitorzinho para a gente apresentar ele ao Senhor. Eu falo que nossos filhos são presentes que Deus nos dá, E a gente vai fazer isso daqui a pouco, tá, Fábio? Vou só pregar um pouquinho aqui, mas eu vou pregar hoje menos tempo, claro, porque a gente tem a ceia também depois da apresentação do Heitor. A gente vai fazer a ceia do Senhor. Mas eu quero falar um pouquinho da grandeza de Deus, irmãos. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos conhecer mais esse Deus. Sabe, porque a gente adora a Deus na medida que a gente vai conhecendo Ele. Lembra de Isaías? No capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Isaías, ele não cita ele cita os outros. Mas quando ele chega no capítulo 6, ele fala: ai de mim, porque ali ele viu o Senhor, ali ele viu a glória de Deus. E quando ele viu aquela presença poderosa, aquela majestade, quando ele viu aquele exército glorioso adorando a Deus, ele falou assim: ai de mim. Então, quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente sente o temor, o tremor, e a responsabilidade de adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Então, queridos, essa noite é uma noite que eu quero falar um pouquinho da grandeza de Deus. Eu quero ver com vocês algumas coisas importantes, e quando a gente vê e participa dessa grandeza poderosa do nosso Deus, a gente vai ver que nós precisamos valorizar mais esse Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecê-lo mais, como o profeta mesmo fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor,
porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu quero ler um texto com vocês, né, que está lá em Romanos. O texto, ele que um pouco do nossos dias, revela muito desses dias que nós estamos vivendo, né? Dias de muita expectativa, dias de medo, dias de temor, de tremor, né? Por causa da pandemia. A gente sabe, a gente vê aí tantas pessoas, né, sofrendo, e a gente sabe que não é brincadeira, só que a gente também não sabe ainda explicar isso direito, né? Essa chamada Covid-19, né? Então, a gente tem que orar, a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que se precaver, se prevenir, né? Que é muito importante. Fazendo isso, a gente está fazendo a nossa parte, e a gente sabe que Deus faz a parte dele e nos guarda. Amém? Então, Romanos capítulo 1, quero trabalhar um pouquinho Romanos e Gênesis. Eu vou trabalhar esses dois textos hoje, para a gente ver a grandeza de Deus, né? Como esse Deus é maravilhoso, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos glorificar Deus por isso, pela sua grandeza, pela sua obra maravilhosa. O pastor Rafael, ele pregou aqui há um tempo atrás, e ele falou que Deus, ele nos deu de presente, né? Ele criou todas as coisas e nos presenteou. A criação é uma obra de Deus para o homem, para nos presentear. Deus já começou nos presenteando, nos galardoando com a criação, a obra linda, maravilhosa da criação. E eu quero ler Romanos, porque Romanos ele cita um pouquinho de Gênesis também. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo faz, né, algumas instruções aqui importantes. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No versículo 17 ele diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E aí entra o versículo 18 que fala assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Isso aqui a gente vai entender então que Deus também ficou irado. Deus, ele fica irado, né? Quando o homem não glorifica o nome dele, quando o homem não dá a glória devida ao seu nome. Aqui Paulo está falando que Deus está irado com o homem que ele criou, né? E aí a gente continua aqui, olha, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Então a ira de Deus não é contra nós, contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, olha Gênesis aqui, ele está citando Gênesis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e as coisas. Então olha que as coisas criadas é um livro de Deus para nós. Apesar da Bíblia, nós temos um outro livro, o livro das obras. É um livro para entender e conhecer esse Deus, né? E aí ele continua: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Tenho conhecido a Deus, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças, antes em seus desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se loucos, a glória de Deus incorruptível, em de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, para desonrar os corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então cada erro tem recompensa, viu gente? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer inconvenientes ou que não convém, estando cheios de toda ação, malícia, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, soberbos, presunçosos, inventores de males, aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quer dizer, então, esse Romanos, Paulo revela tudo que nós estamos vivendo hoje aqui. A gente está vivendo isso também, irmãos. O mundo, o povo está vivendo, claro, o povo que não conhece a Deus, tá, irmãos? Porque nosso caso aqui é outro caso, mas eu estou falando do que nós estamos vivendo hoje aqui, o nosso tempo presente, né? Atualmente a gente está vivendo um tempo de muita depravação, um tempo de muito pecado. E uma coisa que a gente vai ver lá em Gênesis é que o salário do pecado é a morte. Não tem jeito, irmão. A morte, o pecado tem salário, e o salário do pecado é morte. Então Paulo está falando isso aqui, olha, os homens mudaram a glória de Deus, né? Em infâmia. Eles estão vivendo totalmente contrário à natureza, né? E eu falo que quando você lê Gênesis, você vai ver que Deus faz tudo certinho. Lá em Gênesis, Deus faz tudo bonitinho, Deus faz tudo organizadinho. O nosso Deus é um Deus organizado, irmãos. O nosso Deus faz tudo certo. E quem conhece Gênesis, tá? Quem conhece o livro de Gênesis, vai ver que Deus, Ele é um Deus que Ele nos ensina como devemos viver para a gente ser bem sucedido, tá? Por exemplo, nós temos lá em Gênesis, Deus fala do casamento. Deus fala que o marido e a mulher, quando casam, não devem morar com seus pais. Está lá em Gênesis. Por quê? Porque o marido e a mulher casou e está morando com o pai, não vai dar certo. Por isso que ele fala assim, olha, por isso deixa pai e mãe, deixa o homem seu pai e sua mãe e coabita com a sua esposa. Deixa pai e mãe. Por quê? Porque ele sabe que não dá certo, né? Dá problema. Tem muitos casos de muitos filhos, né, que casam e ficam morando com os pais.
Mas se você for olhar em Gênesis, não dá certo isso. Por isso que ele manda já cortar o cordão umbilical de dependência. Sai de lá, vai cuidar da tua vida. Vocês duas casaram, então agora vão viver a vidinha de vocês, né? Romanos e Gênesis fala isso, irmãos. Ó, Gênesis fala até da nossa roupa. Gênesis fala da nossa roupa. Sabia? Gênesis nos ensina a gente a se vestir. Quando Adão e Eva estavam na luta, isso depois do pecado, tá, gente? Antes, tudo bem, não tinha maldade. Agora tem maldade. Então, que se vistam decentemente. Deus manda. Está lá em Gênesis. Deus cobriu Adão, Deus cobriu Eva com roupas de peles de animais. Na verdade, e quando Adão e Eva se envergonharam, eles mesmos cozeram folhas e se cobriram por causa da nudez, e eles estavam com vergonha. Ali Deus estava ensinando a gente a se vestir, né? Tem até um pai que ele fala assim com as filhas: minha filha, olha a tua roupa. Por quê? Porque você não está à venda. A propaganda é que vai dizer. Se você não está à venda, então olha a roupa decente aí, né? Bota uma roupinha decente, porque você não está à venda, né? E aí é importante, porque Gênesis fala isso. Gênesis ensina a gente a viver decentemente, não é verdade, irmãos? E aí a gente vai ver então que quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele fala de impiedade. Quando Paulo está falando, ele fala de perversão. Paulo está falando isso tudo. E aí a gente vai ver que a gente está vivendo isso nos nossos dias. A gente está vivendo impiedade, perversão, injustiça, né? A gente está vivendo uma inversão de valores muito grande na nossa sociedade. E esse Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus tão grande. Eu estava pregando ali em Guaba, um tempo atrás, e eu estava falando ali de um Deus, né? Quem é semelhante a Deus? Eu estava falando que Deus, quando Ele criou o universo, né? Deus criou as estrelas, né? Criou constelações. Primeiro Ele criou o grande luminar, foi o Sol, para dirigir o dia. Criou a Lua para dirigir a noite. Depois Ele enfeitou os céus com as estrelas. As estrelas, irmãos, é o adorno que Deus colocou nessa nossa atmosfera aí celestial. Tem o céu estrelado, né? Hoje não tem muito. Eu falo, morei em São Paulo 10 anos. Em São Paulo você não via muita estrela, por causa da poluição, tá? Mas aqui ainda dá para a gente ver algumas estrelas, porque o Senhor, Ele colocou. E uma coisa interessante, irmãos, é que quando Deus criou as estrelas, Ele criou centenas de bilhões de estrelas. E Ele depois, Ele formou, né, galáxias. Pegou essas estrelas e no ajuntamento das estrelas Ele criou centenas de bilhões de galáxias. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia que fala isso, tá, gente? Estou falando da grandeza de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Pelo nome Deus conhece as estrelas. Cada constelação, a gente conhece algumas, né? Três Maria, Cruzeiro do Sul, são constelações. Mas Deus conhece as galáxias. Deus conhece as centenas de bilhões de estrelas que estão no céu e que Ele mesmo diz, na Bíblia diz, que são mais que a areia do mar e do deserto. Tem mais estrelas no céu do que areia aqui na terra. Pensa que multidão de estrelas que tem em cima. E Deus fez isso só para quê? Por causa da gente, irmãos. Eu falo que Deus, Ele criou os céus, né, para a terra. Criou a terra para nós. E criou a gente para Ele. Para a gente adorar o nome dEle. Glória a Deus. Amém? Então a gente recebe esses presentes de Deus e a gente às vezes não adora a Deus como deveríamos adorar. Glória a Deus. De Deus, mas mesmo assim os homens detêm a verdade pela injustiça, sabe? Perversos, mulheres pervertidos, né? Trocando, invertendo os valores que o Senhor colocou na Bíblia. Olha, Deus falou,
Lá em Gênesis, olha o livro de Gênesis aí. Deus falou assim, olha, para dar certo tem que ser um homem e uma mulher. 2 homens não dá certo, 2 mulheres não dá certo. Porque está escrito aqui, gente. Está escrito a palavra. Um homem e uma mulher. Quando Deus fez o Adão, Deus fez todas as coisas. Deus falou assim, e Deus falava assim, olha, muito bom isso que eu fiz. Ele viu os grandes luminares, muito bom. Eu fiz a terra, a porção seca, os mares, muito bom isso que eu fiz. Criou os répteis. Quando Deus olhou para o homem lá, sozinho, falou assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira. E a diferença está no Y. O homem é XY, a mulher é XX. Não dá para colocar junto os dois e reproduzir, não vai reproduzir. Só nasceu o Heitor por quê? Porque Carol é mulher e Fábio é homem. Aí nasce. 2 mulheres juntas não vai nascer filho. Não vai nascer filho nunca. Sabe, irmãos? Então o Gênesis ele ensina a gente. É um livro do nosso universo e da nossa vida. É isso que Gênesis ensina. Gênesis ensina a natureza no geral. Nossa vida, Gênesis, o ser humano viver. Gênesis ensina sobre a criação de Deus. Que coisa linda isso que nós temos aqui. Então, amados, nós temos que ter, eu estou pregando essa mensagem hoje por causa da nossa cosmovisão. Nós temos que ter uma cosmovisão bem bíblica. E quanto mais eu conheço Deus, melhor a minha cosmovisão. É a visão que eu tenho do universo, é a visão que eu tenho da palavra de Deus, é a visão que eu tenho da obra de Deus. Isso é cosmovisão, irmãos. Como nós temos visto, a palavra, a igreja do Senhor Jesus na terra. A gente ouviu aqui, o Senhor nos dando uma ordem, e para essa ordem que Ele dá, Ele nos deu capacitações, que é o Espírito Santo nos revestindo, para a gente poder fazer a obra na autoridade, do Espírito de Deus. Então, queridos, olha, gente, Deus fez tudo certo. O Evangelho é poder de Deus, e é poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. O grego não fica de fora, que somos nós os gentios, O gentio não fica de fora. O Evangelho é poder de Deus. A palavra de Deus tem poder, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E uma coisa bonita que eu acho aqui no versículo 20, está aqui, olha, coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto poder, se entendem pelas coisas criadas. A palavra aqui no grego é poema. Poema vem de uma palavra nossa portuguesa chamada poema. Então nós sabemos que toda obra criada é um poema para Deus. Glória a Deus. É a obra da criação, sabe, irmãos? Isso glorifica a Deus, e nós aqui na terra temos que glorificar a Deus. Por isso que Davi que chamou muita atenção de Deus pela adoração, porque Davi era um adorador. Ele estava lá no deserto, ninguém estava vendo Davi, mas Davi via Deus e adorava a Deus. Davi estava lá numa intimidade com Deus, e aquilo agradava o coração de Deus, tanto que Deus tira ele do palácio. Sabe, irmãos? Então a gente tem tudo para ser feliz, a gente tem tudo para viver bem, a gente tem tudo para viver uma vida abençoada, Por isso que o Sermão da Montanha, ele é só bem-aventurado, feliz, abençoado, Por quê? Porque tudo que a gente aprende ali em Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, é para nós bênção. A gente vai ser bem sucedido se a gente viver aquelas 8 bem-aventuranças que estão ali. É só a gente pôr em prática.
que a gente vai experimentar os milagres de Deus. Amém, queridos? A vida, ela segue, e nós precisamos aprender a cada dia com esse Deus que nos ensina na sua própria palavra, né? Na natureza. A gente aprende muito isso na natureza também. A gente tem, eu fiquei triste, porque nós tínhamos um jovem, e esse jovem ele foi para a faculdade. Um jovem temente a Deus. Eu não estava mais lá na minha cidade, eu pastoreei 20 anos lá, depois vim embora. Esse garoto, eu apresentei ele ao Senhor quando era pequeno. Os pais eram da igreja, apresentei aquela criança como hoje nós vamos fazer com o Heitor. E passou um tempo, ele agora foi para fazer faculdade, eu já estava em São Paulo nessa ocasião, e a mãe dele me liga: pastor, ora o meu filho. Eu falei: mas o que houve, irmão? Não, ele agora é ateu. Ele falou que não acredita mais em Deus. Lá na universidade, irmãos, os professores fazem a cabeça dos alunos universitários. Quando você chega na universidade, a primeira coisa que os professores, alguns, claro, não são todos, tá, gente? Mas alguns professores, eles vão trabalhar para você desacreditar na palavra de Deus e no Deus da palavra. Então esse menino agora disse para a mãe que era ateu, não creio mais em Deus, por causa da teoria, irmãos, a ciência, né, a teoria da evolução, e junta esses professores, eles fazem de tudo para perverter, roubar a fé dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Então é muito importante, se alguém aqui está indo para a faculdade, ou está esse ano ainda na faculdade, cuidado, para você não ser enganado, porque eles vão trabalhar para você não crer em Deus, para você não crer nesse Deus, sabe, irmãos? E aí a gente vai ver que, quando eu comparo Romanos com Gênesis, sabe por quê? Porque Romanos, essa obra de Deus, a criadora, em que o homem maligno, né? O homem ímpio, o homem perverso, como eu citei aqui, o homem infiel, injusto, ímpio, né? Que pratica impiedade, ele vai perverter a palavra de Deus e vai tentar perverter quem crê na palavra. Pode usar aqui professores, faculdade, né? Cientistas. Muitos cientistas, irmãos, são ateus. Eles não creem na criadora de Deus, não são criacionistas. Na verdade, eles são ateus mesmo. Teoria da evolução, Big Bang, né? E outras coisas mais, né? Ameba, e vai por aí afora. Mas nós sabemos que tem um Deus por trás disso tudo aí. Outra coisa que eles ensinam é que a Terra tem bilhões de anos. Mentira, irmãos. A Bíblia fala que não, que nós temos só 6.000 anos. É a Bíblia que fala. E eu prefiro acreditar na Bíblia do que no cientista, nessa questão. Aqui eu acredito na palavra. A palavra me diz que nós estamos vivendo em 6.000 anos. Nós só temos 6.000 anos de terra. Sabe? E tem como provar isso, irmãos. Tem como provar isso. Pela Bíblia, é claro. Mas como eles não acreditam na Bíblia, aí eles vão para o carbono 14, não sei mais o que, né? Essas coisas todas. Mas é importante a gente entender isso aqui, irmãos. Por isso que é bom conhecer a Bíblia. Ninguém te engana se você conhecer. Jesus falou uma vez para os discípulos dele: errais, e para os religiosos daquela época: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe? Quando a gente não conhece a palavra, né, a gente erra. Quanto menos conheço, mais eu erro. Quanto mais eu conheço, menos eu vou errar. Amém, queridos? Então é muito importante a gente entender isso, sabe, irmãos? Por quê? Porque eu amo esse livro de Gênesis, porque ele conta essa história para nós, da obra, da criação, do ser humano que Deus criou, com perfeição. Nós somos perfeitos, irmãos. E aí eu falo que a vida é um milagre, irmãos. Um bebezinho desse para ser formado, isso é um milagre puro, irmãos. Milagre puro. Eu estava falando aqui do DNA. O DNA tem nele um fio, que se você medir ele,
ele mede acho que 20 centímetros cada fio daqui, ele vai tirando os fios, vai emendando, você vai medir esse fio dos 2,10 metros de altura, numa célula. E aí você pega isso e você vai ver a espessura desse fio. Nós não temos como medir, não é milímetro não, sabe qual é o nome? Nanômetro. Por quê? É fio que você não vê só com aparelho. Por isso que o nome é nanômetro. É igual a distância da Terra com a Lua, com o Sol. Não dá para medir por quilômetro. Por quê? Por isso que é anos-luz. Tem que ser pelo anos-luz. Porque no quilômetro não dá. É muita raça de quilômetro. Então não dá. Nossa mente é pequena, é limitada para a gente poder medir isso em quilômetro. Por isso eles usam anos-luz. Para poder medir. Sabe, queridos? Então, amados, para a gente poder entender isso, né? Uma criança, quando nasce, é um mistério de Deus, é um milagre de Deus. E nós temos que glorificar a Deus por isso. Né? São 23 cromossomos do homem para fazer 46 para o bebê. Olha isso, irmãos. Isso é ciência. Não dá para a gente entender. São milagres da criação de Deus. Né? E tudo Deus criou assim: haja e ouve. Né? A terra, a Bíblia fala que Gênesis capítulo 2, eu já estou encerrando, eu estou falando da grandeza desse Deus. Amém, gente? Está dando para vocês entenderem a grandeza desse Deus que nós servimos? Por isso que vale a pena adorá-lo, vale a pena a gente cultuá-lo sempre, dar o primeiro lugar para Ele, né? Porque Ele é Senhor. Aleluia. Vou falar mais baixo, não vou acordar o Heitorzinho, né? Vou assustar ele. Então, mas isso é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, a grandeza dele, né? A sua soberania. Tudo ele criou dizendo haja. E no começo, lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então já existia água. Olha a importância aí, irmãos. Já existia água, né? E aí nós já vamos ver então que logo Deus começa então a trabalhar ali. Primeiro ele disse: haja luz. Foi a primeira coisa que ele fez, foi luz, porque é necessário. Luz é fundamental na vida. Haja luz. A partir da luz ele começa então a criar todas as coisas. E ele pegou aquelas águas e dividiu, né? A água em cima, a água embaixo, e aí criou a porção seca. Ajuntamento das águas ele chamou mares. O ajuntamento da terra, a porção seca, ele chamou terra. E aí sabe o que a gente descobre aqui em Gênesis, irmãos? Gênesis a gente descobre que no começo nós éramos um só continente. Não éramos, hoje nós temos 5 continentes. Mas no começo, quando Deus criou tudo, criou um continente. Aí depois do dilúvio, aí sim, que a coisa começou a expandir. Mas no começo não. Por isso que aquela porção seca está no singular. Terra. Está ali, olha. Foi um continente foi criado ali no Gênesis. Sabe? Aí só depois do capítulo 6 em diante de Gênesis é que os continentes foram nascendo, aparecendo. Por quê? Porque ali houve aquela ruptura, né? Aquele grande dilúvio, né? E que é outro milagre, outro mistério, irmãos. Né? Como é que Noé, o cara que viveu naquela época, o homem que levou 100 anos para construir aquela arca, né? E a gente pensa que eles eram antigos, né? Da antiguidade. Irmãos, que isso? Eles tinham muito de modernidade, senão Noé não tinha conseguido construir aquela arca, irmãos. Pensa nisso. Uma arca que não afundou, não deu problema, passou todo o tempo flutuando e depois ela desceu e se
estabeleceu ali naquele monte, que hoje eles falam Monte Ararat. E aí você vai comparar com o Titanic. O Titanic foi construído com modernidade, com engenheiros de primeira classe, de primeiro mundo. Construiu o Titanic. O Titanic afundou, irmão. A Arca de Noé não, olha isso. Por quê? Porque Deus estava no controle ali. A Arca, Deus estava no controle. Agora o Titanic aí a gente já não pode falar mais nada, né? E o Titanic tem uma história muito interessante, não sei se vocês sabem. Mas quando o Titanic ia para ser inaugurado, tinha dois irmãos, dois servos de Deus que eram corretores imobiliários, corretores de carro, né, de seguros. E eles chamaram esses corretores e falaram assim: olha, nós queremos segurar o Titanic, fazer um seguro. E aí esses dois homens que eram da corretora, né, de seguros, eles falaram o seguinte: olha, a gente não dá a resposta na hora, nós vamos orar, perguntar primeiro o nosso dono se nós podemos fazer. E ele foi orar e Deus falou assim: não faça. Olha como é que é importante você depender de Deus, irmãos. Quando eles foram orar: Senhor, é para a gente fazer esse seguro do Titanic, porque eles iam ganhar muito dinheiro, só que eles iam perder tudo, tá vendo? Aí Deus falou assim: não faça, porque Deus já sabia da tragédia, irmãos. E aí eles falaram com os donos do Titanic: olha, nós não vamos fazer. Eles falaram: você está ficando louco, rapaz? Você ganha um dinheirão com isso. O Titanic já foi construído com toda a modernidade, com engenharia, com tudo. E eles disseram: o nosso dono disse para não fazer, e nós não vamos fazer o seguro. Na inauguração o Titanic afundou, irmãos. Eles iam perder lá tudo e ainda ia ficar devendo ainda. Olha como é que é importante você depender de Deus. Na verdade, irmãos, em tudo que nós fizermos ou vamos fazer, vamos lembrar que a gente precisa depender de Deus. Amém, gente? Amém. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que a natureza lá em Gênesis, ela é base. A base da natureza é 3 em 1. Começa com Deus. Ele é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas os 3 são 1. E aí vem o homem. O homem também é 3 em 1. É espírito, alma e corpo. Aí ele vem, né? O espaço. O espaço é 3 em 1. Espaço, altura, profundo. Verdade? Aí nós temos a matéria, sólido, líquido e gasoso, é 3 em 1. Olha que coisa, isso é natureza. Deus, a base da natureza é 3 em 1. O triângulo, 3 em 1. Se tirar um ângulo daquele, não é mais triângulo. Só é triângulo porque tem 3 ângulos. O banquinho, com 2 pezinhos ele não fica em pé, mas com 3 ele fica. Até o banquinho. Se tiver com 3 pezinhos, ele está firmado. Pode sentar nele que não cai. É só não balançar muito, né? Então, amados, é a base da natureza, é 3 em 1. E nós estamos aí, olha, dando glória a Deus, aproveitando da bondade de Deus, amém, queridos? Amém. Lembrando disso, que o Evangelho, irmãos, essa palavra que nos convenceu que nós somos pecadores e que nós precisávamos de um Salvador, e Jesus é o Salvador, Ele é o único Salvador. O apóstolo Pedro ainda falou assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Só Glória Jesus. a Deus. Por isso Jesus vira e fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus falando, amém, queridos? Então é muito importante isso, e eu quero encerrar aqui a minha palavra nessa noite, né? Agradecendo a Deus, tá? Agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, né? Pelo seu livramento. Se nós estamos aqui porque o Senhor tem nos dado livramentos, e nós temos que sempre reconhecer isso, irmãos.
Sabe, de manhã a gente pede, de noite a gente agradece, não é verdade? De manhã a gente pede, eu já agradeço de manhã de uma vez, Senhor, mas logo eu torno a agradecer, né, irmã Vera? A gente agradece, claro que, porque a Bíblia fala que os nossos pedidos devem ser acompanhados com ações de graça. Então eu já peço, já agradeço, pela fé eu já estou agradecendo a vitória. Aleluia. Amém? Porque é assim que funciona, irmãos. Sabe? Esse é o nosso Deus maravilhoso, todo-poderoso, que deu para Paulo essa palavra, sabe, irmãos? E parece que Paulo está vivendo nossos dias, não é verdade? Parece que Paulo está vivendo hoje. Da impiedade, da perversão do homem, né? E aí eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero fechar agora para a gente apresentar um Heitorzinho. Eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Gênesis nos dá muitos ensinamentos. Tem gente que fala assim, livro de Gênesis, isso aí já passou. Não, irmãos, pode, vocês vão concordar comigo. Nós estamos num tempo que está voltando para Gênesis. A gente está voltando às raízes, né? Olha hoje, por exemplo, hoje a gente descobre que a indústria farmacêutica, ela explora a gente. Tudo que ela faz é para roubar nosso dinheiro, para tomar nosso dinheiro. Medicamentos caríssimos, tudo caríssimo. Hipócrates era o pai da medicina ocidental. Já ele falava o seguinte, olha o que Hipócrates falava, tá? Ele fala assim, olha, faça do seu alimento o seu remédio. E faça do seu remédio o seu alimento. Aí voltando às raízes. Por que Deus colocou lá um jardim do Éden? Colocou todas as plantas, tudo segundo a sua espécie, irmãos. Para a gente poder viver na própria natureza. Tem todos os recursos que nós precisamos. E outra coisa que Gênesis ensina a gente, que nós fomos feitos do pó da terra. Mas quando ele fala que nós fomos feitos do pó da terra, ele não está dizendo que nós fomos feitos de barro. Pode esquecer isso, não é do barro que nós fomos feitos do pó, das partículas do pó, os átomos que foram tirados dali. Ali tem a química toda que um ser humano precisa para a sobrevivência. Está no pó da terra. Amém, gente? Amém ou não amém? Amém. É só ler lá, irmãos. É só ler lá que a gente vai ver isso. A gente aprende isso. Sabe, nós não fomos feitos do barro, Deus fez a massa, né? Deus meteu a mão lá na mão, Deus pegou o pó. E ali ele tinha toda a química. No átomo ele tem todas as químicas que o ser humano precisa. Tudo, magnésio, fósforo, ferro, tudo tem ali. Para você ser criado, para a gente ser hoje o que nós somos aqui. Por isso que a Bíblia fala, você veio do pó, e para o pó você vai voltar. Mas o Espírito que Deus colocou dentro de nós, esse vai ter que prestar conta para Deus. Por isso que a gente precisa se preparar. O tempo da nossa vida aqui na terra é um tempo de preparo, irmãos, para a gente encontrar com Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? E eu quero que você pense nisso. Pense. Nós precisamos nos preparar para encontrar com Deus, né? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. E que você possa, né, desfrutar dessas maravilhas de Deus, sabe? Glorificar a Deus com a tua vida. Glorificar a Deus com a tua vida, que é um milagre. Nossa vida é um milagre, irmãos. E a gente tem que honrar esse Deus que nos criou, que nos formou, que nos comprou com o sangue do Filho dele. Depois que Deus nos criou, ainda nos comprou, porque a gente estava perdido. Não é verdade? E aí ele deu o Filho dele para nos resgatar. Amém, gente? Então vamos orar. Coloque a mão no teu coração agora e glorifique a Deus. Lembre-se, o nosso Deus, ele é muito, muito grande. A grandeza de Deus é que nos eleva, é que nos fortalece. É por isso que nós servimos a Deus. É por isso que Paulo fala assim, o justo vive da fé. Pela fé, irmão. Tem coisa que não explica, nem a ciência consegue explicar, mas Deus é o Deus de milagre. Aleluia. Aquilo que a ciência não explica, Deus explica.
porque Ele é o Deus de milagre. Ele faz milagre, Ele opera maravilhas. Por isso que Ele entenda isso e receba aí a palavra de Deus no teu coração nessa noite. E vamos orar para que a gente possa seguir aqui, né, os nosso trabalho nessa noite, que vai ser agora, depois da oração, a apresentação do Heitor, tá bom? Soberano e eterno Deus, Pai, onde quer que os teus filhos estejam nos assistindo, Senhor, toca agora os corações, e que todos nós, Senhor, que temos acesso a essa palavra linda e maravilhosa do Senhor, que nós, Senhor, possamos te glorificar sempre, por tua grandeza, por tua fidelidade, por teu grande amor. Pai, nós sabemos que a ira do Senhor não é para nós, a ira do Senhor se manifesta contra os ímpios, contra os perversos, contra os malfeitores, mas nós não, Senhor, nós somos tementes, nós somos humildes, nós dependemos do Senhor. O Senhor sabe que nós já declaramos nossa dependência, nós já declaramos, Senhor Deus, nosso temor, nosso tremor, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós entregamos nossas vidas ao Senhor e queremos te glorificar, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Amém, gente. Senta um pouquinho. A gente vai fazer essa apresentação, mas eu queria, antes de fazer a apresentação, esse relógio está certo? 8h30? Estou sem relógio aqui. Está certo? Eu queria chamar a Vera aqui. Vem cá, Verinha. Vera Diaconisa, vem cá. Irmãos, tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, e a Bíblia ela é infalível, viu, gente? Vem cá, Verinha, fica aqui do meu lado. Eu fiz Vera passar uma vergonha aqui um dia, e agora eu vim pedir perdão a ela. Eu fiz ela passar vergonha perto de vocês, então agora vocês também vão ter que ouvir eu pedir perdão para ela, porque não pode fazer isso, irmãos. Nós não podemos envergonhar ninguém na frente dos outros. Amém. Nós podemos sim elogiar, agora envergonhar não. Eu não fiz para envergonhar ela, eu não fiz, eu fui brincar com ela, só que depois eu levei a sério. E não podia ter levado a sério, eu tinha que ter, naquela hora ali, eu tinha que ter corrigido, sabe? E uma coisa, sabe que existe uma coisa, irmãos, que tem muita gente na igreja ferida por isso, por causa de palavras, que a palavra fere, a palavra ofende, irmãos. E eu entendi que eu ofendi Vera, mesmo que não querendo. Às vezes a palavra ofende. E essa palavra ofensa, ela vem de uma palavra grega chamada escandalon. Sabe, uma ofensa pode escandalizar uma pessoa. E essa escandalon que está lá em Lucas 17:1, ele diz o seguinte, que o escândalo é uma armadilha. Se eu escandalizar alguém, eu posso criar uma armadilha para aquela pessoa, e aquela pessoa pode ficar ofendida, e a ofensa é uma isca que o diabo usa para as pessoas não servirem a Deus com alegria, para a pessoa poder ficar com aquela ofensa sofrendo o resto da vida, e ele não vai desfrutar das bênçãos de Deus. Amém, Verinha? Amém. Já me perdoa? Claro que sim. Então, glória a Deus. Me perdoa, tá? Me perdoa mesmo, de coração, tá? Não, pastor. Se tinha alguma ofensa aí, está curado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, isso é sério, isso que eu estou falando aqui, irmãos. Tem muita gente na igreja ofendida, porque às vezes um irmão fala uma coisa, ela bota aquilo no coração, sabe, irmãos? E escandalão significa armadilha. Armadilha, tá? Armadilha, ela não te prejudica, mas se você pegar a isca da armadilha, que é a ofensa, e ficar com ela, aí você fica retido da bênção, aí você vai sofrer, você não vai produzir, você não vai frutificar. Sabe qual é o fruto da ofensa? Ódio, ressentimento, tristeza, ciúme. Isso tudo é fruto da ofensa, irmãos.
Por isso que no nosso meio não pode ter gente ofendida. Se tiver, nós vamos orar. Se tiver alguém aqui ofendido, é para orar, irmão, para repreender a ofensa. E a pessoa vai ficar o quê? Curada, livre, para frutificar para Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, se tiver alguém aqui, olha, ofendido, Vera, eu fiz isso porque eu fiz, eu destratei ela aqui na frente dos irmãos, porque ela estava andando aqui na frente das câmeras. Eu falei assim, vou esperar a Vera sair da frente das câmeras para eu poder continuar. Depois falei, poxa vida, eu não podia ter feito isso com a irmã Vera, né? Por isso que eu chamei ela aqui agora e fiz publicamente, porque a gente tem que fazer isso, irmão. Se você errou publicamente, você tem que pedir perdão publicamente. Ué, o que é isso? Né? Eu errei publicamente, agora eu vou pedir perdão no escondidinho, com vergonha? Não, eu fico vermelho, isso é verdade. Eu fico vermelho, mas eu peço perdão, irmãos. Eu peço, eu não quero deixar de jeito nenhum ninguém ofendido. Tá? E se tiver mais alguém que é ofendido comigo, pode vir aqui. Nós vamos orar e vou pedir perdão e vou abraçar. Com toda a restrição, né? Que agora a gente tem que ter cuidado, né? Das restrições. Mas isso é muito sério, irmão. O que eu estou falando aqui, tem muita gente na igreja ofendida, irmão, sofrendo, retido de muitas bênçãos, aprisionado às vezes em algumas circunstâncias, tá bom? Então que Deus abençoe os irmãos e depois a gente vai orar, tá? Um dia eu vou pregar essa mensagem, isso é uma mensagem que eu tenho, mas eu tive que aproveitar esse momento, porque hoje é feio, a gente vai tomar ceia agora aqui, e eu tenho que estar com o meu coração bem limpinho para tomar essa ceia aqui com os irmãos. Eu tinha até falado isso com o Xana, né, Xana? Vou ter que pedir perdão, Vera, publicamente. Acho que José nem estava aqui, né? José não estava, minha namoradinha não estava aqui não. Por isso que eu abusei muito aqui. Hoje ela está aqui, eu estou aqui piano fino. Bom, gente, vamos lá, vamos apresentar o Heitor? Vem cá, meu amigo. O Fábio. Fábio, ele é... Vem cá, Carol. E quem mais vocês quiserem que fique aqui na frente, pode vir. Olha o Heitorzinho, olha que coisa mais linda, gente. Glória a Deus. Aqui, Fábio. Eu vou colocar a máscara, tá? Não vou pegar o Heitor assim de qualquer maneira, não. Vou colocar a máscara. Mas eu quero ler, eu precisava de álcool aqui para eu desinfetar minha mão. Isso pode ficar a família toda aqui perto, aqui, para vocês concordar, né? Porque esse é um momento muito importante. Nós vamos consagrar, apresentar para Deus, porque Heitor já é do Senhor. Obrigado, meu amigo. Deixa eu pegar. Aí, olha um diácono aqui, olha. Aí, que benção. Tá bom. Obrigado aí, tomei um banho aqui de álcool agora. Agora vamos esperar secar para poder pegar o Heitor, né? Senão eu vou embebedar o Heitor aqui. Bom, gente, a gente sempre usa o livro de Lucas, né? Porque Jesus foi apresentado no templo, né? E Heitor está com quantos meses? 2 meses? 1 mês. 1 mês e... 1 mês e dias, né? Pronto. E aí, a gente tem, né? Eu falo sempre isso, né? Que, olha que presente lindo. Nós apresentamos aqui, foi semana passada? Acho que foi semana passada que apresentamos o Lucas também. Foi Lucas. Foi Lucas. Né, Lucão? Acho que é Heitor Lucas. Acho que é isso. Cadê? A Lidiane que sabe. Hã? Caio, perdão. Heitor Lucas foi outro caso já. Bom, gente, está aqui então. Vamos ler a palavra de Deus? Lá em Lucas capítulo 2, versículo 21, fala assim, olha. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quer dizer, Jesus já ganhou o nome antes dele nascer, né? Porque o anjo já trouxe já o nome do céu, né? Yeshua, nós cantamos aqui hoje, Yeshua, que é Jesus, ou Joshua, que é Salvador, né? Vem de salvação. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém
o menino para apresentarem ao Senhor. Então, assim como Jesus foi apresentado, né? Heitor vai ser apresentado. A gente chama ele de Heitorzinho. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Era essa a oferta, né, que eles levavam. A oferta de Fábio e de Carol é o coração, né? Ofertando o coração deles para Deus, de ingratidão, em honra ao Senhor, né? Por causa dessa criança linda e abençoada, que é uma recompensa do Senhor, uma restituição do Senhor, né? Para a família, para esses irmãos queridos. O Fábio, ele conheceu a gente através de Xana, porque o Fábio trabalhava em Uber, né? Trabalhava com Uber. E aí Xana pegou esse Uber. E aí o Fábio estava precisando de oração. Aí ela evangelizou, falou, já era evangélico, né? Mais ou menos, viu? Aí ela evangelizou. Aí fomos na casa deles, fizemos casa de paz, não foi? Fizemos uma casa de paz lá na casa deles, né? E daí nasceu então esse namoro nosso, né, com a igreja, eles com a igreja batista aqui em Cabo Frio. E a gente está sempre no pé deles, sempre, né, o bom dia todo dia, né? Recebe bom dia todo dia lá. Igual o Lucas, né, Lucas? Bom, gente, vamos orar então? Eu vou pedir alguém para segurar esse microfone aqui para mim, José, por favor. Deixa eu colocar a máscara aqui. José vai segurar o microfone. Vou usar minha... que é para amparar o bafo. Misericórdia, né? É pode, Senhor, não vou ter que suportar isso. Vamos pegar o sozinho? Eita, meu Deus. Senhor, um leizinho só, olha que coisa. Gente, acho que vou ter que fazer assim. Amém, gente? Vamos ficar em pé? Levantem as mãos de vocês aqui na direção do Heitor, nós vamos apresentar para Deus. Senhor, como o Senhor mesmo foi apresentado naquele dia ao Pai, nós estamos te apresentando, Heitor, Senhor, ao teu trono de glória. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, a gratidão desses pais que estão aqui, Senhor, te oferecendo, consagrando essa criança ao Senhor, declarando que Heitor é do Senhor. Glória a Deus. Heitor, ele é um filho teu, Senhor. O Senhor deu para eles criarem, se alegrarem e cuidarem também do Heitor. Dá sabedoria a esses pais, para que eles possam criar o Heitor na tua sabedoria, no teu temor, na instrução da tua palavra. Nós oferecemos a ti, Senhor, nosso louvor e gratidão. Te apresentamos agora essa criança. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor guarde essa criança. Dê, Senhor, essa criança saúde. Dê a ela, Senhor Deus, todo cuidado, proteção do Senhor, livramento do Senhor. Te apresentamos, consagramos e declaramos, Senhor Deus, sobre a vida de Heitor. A bênção do Deus vivo, a bênção do Todo-Poderoso, seja sobre esta criança, seja sobre esses pais, para que esses pais tenham, Senhor Deus, todo o discernimento, que eles tenham, Senhor Deus, todo o compromisso de cuidar, de ensinar o Heitor o caminho que deve andar. Assim eu oro, Pai, te agradeço já, declarando a bênção do Senhor, a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo. Seja sobre a vida do Heitor, seja sobre o Espírito, a alma e o corpo dessa criança, para a glória de Deus Pai, para a glória de Jesus Cristo Salvador e para a glória do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Eu tive que encostar ele aqui, que ele deu uns pulos aqui, viu?
criança linda. Deus abençoe, Fábio. Deus abençoe. E está aí, está abençoado, está apresentado ao Senhor, né? Depois a gente vai emitir uns prominhos, não, só de cerimônia de apresentação. A gente sempre dá, né? Para os pais, para guardar de recordação, né? Para ele, quando crescer, saber que foi apresentado ao Senhor, né? Glória a Deus. Tinha mais de vida. Né, Mandela? Vovó aí. Deus abençoe, meus amados. Podem voltar então para os seus lugares. Já tiraram foto aí, né? Obrigado, meu amor. Bom, gente, agora a gente vai encerrar nesse momento e a gente vai passar para a ceia do Senhor, tá bom? Nós vamos encerrar agora e vou passar para o pastor Edner para ele continuar, né, celebrando assim a ceia do Senhor. E deixa eu só ler aqui, pastor Edner, o nome das pessoas que estão aqui junto com o Fábio, né? E eu esqueci de ler. A irmã Vera, eu já citei, né? Vera eu já conheço, Vera da Casa de Paz. O João Vitor também, né, João Vitor? Acho que uma vez você estava lá na Casa de Paz, não foi uma ou duas, né? A Rosilene, cadê a Rosilene? Rosilene e Marcos, né? Deus abençoe. Rafaela, Amanda e Marcos Fernando. Agora tem mais aqui, Claudete e... Epa, tem um nome aqui difícil, hein? Oi? Liebe. E Liebe. Tem mais um. Cadê o outro? Oi? Mônica. Cadê Mônica? Tá aí? Está lá fora. Pronto. Vocês são muito bem-vindos, tá? Voltem tantas quantas vezes quiserem e puderem, tá? A casa nossa aqui é a casa do Papai do Céu. Então vocês ficam à vontade. Também está conosco a irmã Regina. Cadê a Regina? Está lá atrás. A irmã Regina, a senhora também, tá, irmã Regina? Muito bem-vinda. Ela veio com a pastora Zenilda, tá? E a senhora também é muito bem-vinda aqui. Venha tantas quantas vezes quiser e puder, tá bom? Deus abençoe vocês. Os outros são de casa. Lucas é de casa, Marina já é de casa, não é verdade? Então não dispensa a apresentação. A gente só a irmã Vera já é de casa, né, irmã Vera? Então a gente só registra o nome aí de algumas pessoas, mas para questão nossa mesmo. Eu que sou mãe, eu gosto muito de fazer isso. Aí já viu, né? Extrapola mesmo. Esse copinho dá vai ter, tá? Ela é da tua esposa, agora fica só você. Todos. Nós vamos celebrar a Santa Ceia que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, com vinho, né? Um suco de uva, nesse caso aqui hoje, e o pão já está todo ali cortadinho. Mas antes eu quero ler algum texto aqui da Palavra do Senhor. Nós vamos usar Romanos 11, mas antes eu vou dar uma passada também em Romanos. Aliás, 1 Coríntios 11, nós vamos usar na hora da ceia, mas eu quero fazer uma introdução com Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. Estava vendo aqui o Lucas e a Carol, né, apresentando o seu filho para... Fábio, desculpa. Eu fiz uma mistura aqui na cabeça, desculpa. O Fábio e a Carol apresentando o Heitor, tá certo? Isso, né? Acertei. Possível. E eu fiz isso também com meus 3 filhos. Mais velho com 30, né? Me ajuda aí. Jesus, me perco até na minha idade. Você deve estar pensando, quem esquece a idade do filho, né? Eu esqueço até a minha. Às vezes eu pergunto à minha esposa, qual é a idade que eu tenho? A idade é uma coisa que a gente não é bom lembrar mesmo, né? Só quando é jovem, né? Que a gente fica, os homens então, eu quero ter 18 anos. Meu filho mais novo tem 15. Fala assim, pai, quando eu vou poder dirigir? Quero ir para os Estados Unidos. Eu falei, para quê?
porque lá pode dirigir mais cedo. Tenha calma. Vou te dar uma bicicleta. E dei um camelo para ele, como se costuma dizer. E eu apresentei os 3 filhos para o Senhor. Eu também fiz isso. E talvez tenha sido a coisa mais importante que eu tenha feito. Agora que eu estou dando conta disso, sabia? Ele vai entendendo, vai passando o tempo. E uma das coisas que eu falei para eles, eu queria falar para você, também para todos, né, que estão aqui. E eu dizia para eles: olha, você pode não ter sucesso no trabalho, você pode não ter sucesso na escola, nos estudos, na profissão, mas se você amar a Jesus, seguir a Jesus por toda a sua vida, eu sou o pai mais feliz do mundo. Eu sei que para muita gente parece, esse deve ser um religioso louco que está falando isso. É porque você não conhece Jesus, você me julga assim. E quanto mais eu julgo a Jesus, quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu entendo que eu preciso dele, de toda a sabedoria dele para cuidar dessas crianças. Então, se eles entenderem isso para a vida deles, eles vão se dar bem, eles vão ser felizes, eles vão ter sucesso. Talvez você pense assim: ah, mas eu sigo, eu não faço nada de mal. Mas você segue a Jesus, você quer conhecer a Deus, você já leu a Bíblia toda, você já leu ao menos o livro de Cristo, que é um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ao menos um livro pequenininho, poucas folhas tem um livro de Mateus, você já leu. Se você não leu, quer dizer que você ainda não aprendeu a amar Jesus. A palavra dura? Não. Imagina, né? O namorado escreve para a namorada uma carta. Hoje em dia a gente não escreve, mas manda e-mail, né? Mensagem, WhatsApp e tal. Mas antes era na carta. Chega uma carta para a namorada, ela lê a introdução, né? É do meu namorado. Aí conta toda feliz para a mãe, para o amigo, tudo, e não lê a carta. E não lê a carta. E vai dizer que ama aquele rapaz? Tem cabimento? Tem? Não tem, não faz sentido. Você dizer que ama a Cristo, não desejar conhecer a Cristo, não faz sentido. Não faz sentido isso. É hipocrisia. Por isso que muita gente entra na religião achando que a religião vai fazer alguma coisa para ela, a igreja vai fazer alguma coisa para ela, e ela não busca a Cristo, não conhece a Cristo, não passa de um degrau. Não funciona. Jesus quer relacionamento. Relacionamento precisa de conhecer um ao outro. Amém? Amém? Amém. Feliz com Jesus? Então vamos ler aqui Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. Depois eu vou pular, tá? Alguns versos que a gente não pode tomar muito tempo. Diz assim, ó: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, está dizendo aqui que Jesus fez com que a gente tivesse paz com Deus. Paz com Deus Pai. Isso significa que eu não tinha paz com Deus. Está dizendo aqui que eu era inimigo de Deus. Olha que coisa tremenda, que coisa importante para você saber. O Redner Teixeira tinha paz com Deus? Não tinha. Eu por acaso fui uma pessoa muito ruim, fiz coisas erradas, eu desacreditava em Deus? Não, mas eu não tinha paz com Deus. Porque sem Jesus Cristo eu não tenho paz com Deus. O que o pastor leu? Por acaso? Não. Por coincidência divina? Ele leu aqui sobre a ira de Deus. Romanos 1,16, se eu não me engano, né, pastor? 1,18. Está lá escrito. Vamos voltar rapidinho, só para ficar confirmado aqui na palavra. 1,18. Diz assim:
a existência de Deus, suas exigências morais. Ele tem exigências morais. Enquanto o homem pecador, longe de Deus, quer tirar todas as exigências morais. E sua ira contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A pessoa diz o quê? Não, eu não faço nada de mal para ninguém. Mentira, faz sim. Deus tem que me amar, Deus tem que me salvar, porque eu não faço nada de mal para ninguém. Você faz alguma coisa de bom para Deus? Você faz alguma coisa de bom, de bem para o teu próximo? E para os teus inimigos? Esse é o desafio. Você ama e perdoa a todos, né? Como o que o pastor fez, bonito, né? Dá vontade de aplaudir, né? Mas todos aqui teriam coragem de pedir perdão? Evangelho é perdão. Ser cristão é perdão. Não dá para ser cristão sem a palavra perdão na nossa vida. Você vai amargar infelicidade, tristeza, vai dar um sorriso falso para os outros. Não dá, você tem que ser livre. Jesus veio trazer você para ter paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com todos. O amor de Cristo por nós nos ensina a ter amor pelos outros. Então eu consigo perdoar a todos, eu amar a todos. E então a liberdade que Cristo, uma liberdade com Deus, uma liberdade com Ele, com o Espírito Santo, mas também uns com os outros. Eu sou livre, livre. Paulo falava, né, meu filho mais novo está até falando, todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas. Eu falei, isso mesmo, meu filho, que bom, aprendeu mais uma vez. Mas tem mais uma continuação, né? Todas as coisas me convêm. Ou seja, eu posso até fazer todas as coisas, Paulo se sentia livre para fazer tudo, tantos vícios, prazeres, né? Só que ele falava assim, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Leia esse capítulo 5 pelo menos 3 vezes, para você entender. O livro de Romanos é um pouquinho difícil, né? Mas ele é profundo. Algumas pessoas muito inteligentes vão entender logo. Bom, falando sobre a ira de Deus, vamos ler o versículo 1 e 2 do capítulo 5. Olha, justificação pela fé e paz com Deus. Esse é o título que colocaram, tá? Quando fizeram a tradução aqui do grego para o português. Sendo, pois, justificado pela fé, ou seja, eu era injusto, quando eu tive fé em Cristo, Ele me disse que eu passei a ser justo. Temos paz com Cristo. Com outro santo, com outra religião, com outra nessa igreja, não, eu só posso ter paz com Deus por Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Qual é a graça? Qual é a graça? Não no sentido de riso, né? Que vocês deram para você algo muito bom. Quando você tem fé em Jesus, você não merece dar algo muito eterna. Teu corpo vai morrer, sim, de todos nós, mas a tua alma, Deus quer dar eternidade para ela, e eternidade no qual também temos entrada pela fé. Nós temos entrada a esta graça salvadora, de remissão de pecado. Tirou meu pecado, jogou para lá, me deu salvação, me deu justificação, me deu purificação, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual a esperança da glória de Deus? Jesus é vitorioso, venceu a morte, terceiro dia, por isso estamos aqui à ceia. Então, se Ele venceu a morte, Ele pode dizer para você, você também vai vencer. Ninguém mais pode fazer isso. Qual líder religioso pode fazer isso? Só Jesus Cristo fez isso. O único túmulo que está vazio é de Jesus. E o profeta tem um túmulo vazio, só Jesus. Então, se tem alguém nessa lista que você quer seguir, é Jesus. Tem alguém incrível, é Jesus.
tem alguém que morreu por amor de uma maneira tremenda, inocente, puro, é Jesus. Como não dizer para os nossos filhos e para nós mesmos, para seguir a vida toda Jesus Cristo? Aleluia. Você lê um verso de Jesus, um verso. Primeiro sermão da montanha, primeiro sermão de Jesus chama Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus. 3 capítulos, 5, 6 e 7. Eu li uma vez um reitor de um diretor de uma universidade lá dos Estados Unidos, que é o nome dele, e ele começou a examinar, chamou psicólogo, psiquiatra, todo mundo para falar sobre o Sermão da Montanha. Sabe o resultado que eles chegaram? Ele falou: se nós juntássemos os melhores profissionais, fizéssemos um resumo, o melhor de cada um na sua especialidade, teríamos um livro muito grande, confuso, não poderia ser comparado ao que Jesus escreveu no Sermão da Montanha. Quem quer ser feliz, estude o Sermão da Montanha. Não é religiosos, não. Pessoas da área da psicologia estudaram e falaram. Isso é o supra-sumo, né? Sermão da Montanha. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado, bem-aventurado. Ou seja, feliz é aquele. Entendeu? Então tem coisas. Vamos lá. Que as coisas andam de mal a pior. Vai chegar um tempo que não vai dar mais, vai chegar um fim. Tá? Mas Jesus, ele é a boia, né? O mundo é como o Titanic, ele afundou, mas Jesus é um bote salva-vidas. Com ele você está garantido, está salvo. Então, Jesus, ele vai nos salvar desta ira, se você seguir a Cristo, der a sua vida a Cristo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo, né? Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A morte não deteve, no terceiro dia ele ressuscitou, teve vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos reconciliação. Então, Santa Ceia fala de reconciliação. Aqueles que estão reconciliados com Deus no céu, por Cristo, na cruz, devem participar da Santa Ceia. Então, se você tem plena comunhão com Deus, com Cristo, com a igreja, se você está livre de condenação, ou então, se você não se acha apto para ser, não, eu já sigo a Cristo, eu dei meu coração para tomar essa ceia. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Coisa linda, né? Adão tentou estragar tudo, né? E Eva também, né, gente? Estou esquecendo de Eva, né? Os dois ali, né? Mas Jesus veio para consertar. Agora, Romanos 11. Podem vir aqui de uma vez? Já ficam aqui para a gente ganhar tempo. Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Eu queria convidar todos para ficar assim de pé. Nós vamos orar a Deus, agradecendo por este momento, tá? E depois eles vão servir enquanto eles servem, eu leio aqui o texto. Ok? Então vamos lá, feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, pela tua ação, pela tua intervenção em nossas vidas, te agradecemos, Senhor, pela perfeição da tua palavra, que o Senhor protegeu durante tantos séculos para que não fosse destruída. Ela é fonte de sabedoria para nós, ela é fonte de vida para nós, porque através dela nós recebemos vida eterna, nós compreendemos o amor, o perdão, a graça, compreendemos as coisas espirituais,
compreendemos o teu amor, compreendemos a perfeição da natureza, a perfeição de tantas coisas. Ó Deus, conhecemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, nós queremos te agradecer por este momento, assim como Jesus nos ensinou a fazer, como a igreja de Cristo. Nós agradecemos por este pão que simboliza o corpo de Cristo. Agradecemos esse suco de uva que simboliza o sangue de Cristo. E através desta atitude de Cristo, nós tivemos reconciliação contigo, Pai. Por isso nós te agradecemos. E não só contigo, mas também nós aprendemos a amar o amor ágape, o amor que perdoa, assim como o Senhor nos perdoou, nós também perdoamos aqueles que temos ofendido. Senhor, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por ter deixado para nós esta ordem para praticar o momento da Santa Ceia. E em nome de Jesus nós te agradecemos e santificamos, Senhor, estes momentos e esses elementos, em nome de Jesus Cristo, amado nosso. Amém, amém. Aqueles que vão participar da Santa Ceia, eu peço que fiquem de pé. E os outros demais que não querem participar, não vão participar, podem sentar, para que eles não façam confusão na hora de partilhar a Santa Ceia. Aquele que vai participar é livre, pode participar. Diz assim o texto. Paulo diz: porque o que eu recebi do Senhor, eu ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, dado graças, partiu e disse: tomai o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então por isso nós estamos fazendo esse momento, é ordem do próprio Jesus. Semelhantemente também depois de cear, tá? Eles jantaram, comeram do tomou também este cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes este cálice em memória de mim. Então nós estamos fazendo isso em memória de Jesus Cristo. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Nós estamos aqui nesse ato, dizendo para nós mesmos e também para aqueles que nos assistem, e olha, nós cremos que Jesus morreu por nós. Aleluia. Nós cremos que Jesus morreu por nós. Quando a gente come o pão, a gente está dizendo: nós cremos que Jesus morreu por nós. Quando nós tomamos o cálice, nós dizemos: nós cremos que Jesus morreu por nós, até que Ele venha. Essa é a ordem. Porque qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, a pessoa está cheia de ódio, está cheia de pecado e quer participar da Santa Ceia, não deve fazer isso. Não deve. Tomar indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por quê? Porque o corpo, o sangue, a atitude, a vida de Jesus, tudo era santa. Compreende? Então por isso que Ele pede. Mas não é eu que examino a você. Olha o que está escrito aqui, ó. Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem aqui, no sentido geral da palavra, homem e mulher, examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. É você que vai examinar a si mesmo para participar. Viu? E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, não entendendo, não dando importância à santidade do corpo do Senhor Jesus. Por causa disso, há muitas pessoas entre vós fracos, muitos até, e doentes, e muitos até que dormem. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a Santa Ceia. Já serviram todos? Pode fazer, por favor. Todos estão servidos? Amém? Vamos participar todos juntos? Vamos dizer essa frase, né? Que eu falei aqui durante a explicação.
Cristo morreu por mim. Vamos dizer todos dizer, e depois comendo pão juntos? Vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3. Cristo morreu por mim. Comamos do pão. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pega agora do cálice. E nós vamos dizer assim: eu fui lavado e perdoado pelo sangue de Jesus. Amém? Coisa bonita de dizer, né? Pega o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Diga. Vamos lá. Eu fui lavado, eu sou lavado e perdoado pelo sangue de Jesus. 1, 2, 3. Vamos todos juntos? Eu sou lavado e perdoado pelo sangue de Jesus. Amém. Tomamos o cálice. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Rei dos Reis, que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode ter, o sangue derramado foi. E ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode ter, o sangue derramado foi. E ao terceiro dia Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. E ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, Senhor Jesus, porque Tu és o nosso Salvador, és o nosso Senhor, mas também é o nosso Deus. Amigo, é a nossa companhia. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias de nossa vida. Senhor, aqueles que estão aqui te buscando, que estão te louvando, que estão, Senhor, orando ao Senhor, que estão conhecendo talvez ao Senhor nesta noite. Ó Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que toque os corações, que
limpe os corações, que perdoe, Senhor, os corações, Senhor, que precisam se purificar, que precisam encontrar paz, que precisam encontrar a vida eterna, que precisam ter relacionamento contigo, Pai. Que assim como nós desfrutamos, Senhor, que todos estão ouvindo, que todos estão cantando, todos estão se quebrantando, Senhor, diante do Senhor. Que o Senhor também faça morada, Senhor. Faça morada, faça uma ceia, faça uma celebração, assim como o nosso coração nessa noite está celebrando ao Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Podem sentar, queridos. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Amém, queridos? Para você que está em casa, a gente está agora encerrando.